Pessoal, vamos reaproveitar aqui o resultado do exemplo 4, né? Então a gente conseguiu encontrar aqui o potencial elétrico para um fio infinito, né? Lembrando que a gente teve que definir um referencial a partir do qual a gente começa a contabilizar o valor desse potencial elétrico, né? No exemplo anterior, para uma distância RA, né? Isso ia definir um potencial nulo e a partir dali você ia ter potencial positivo para um raio R maior do que esse RA aí, tá? Então, para o nosso problema exemplo 4 aqui, o que a gente vai fazer? Eu continuo tendo esse fio infinito, só que agora eu vou ter uma partícula carregada, um próton, por exemplo, com uma carga que é zero, né? Então, tanto esse fio infinito de densidade lambda é positivo, quanto essa partícula, esse próton também é positivo. Esse próton, ele vai ser lançado aqui, ó, com uma velocidade v0 em direção a esse fio lambda. Isso significa, então, que ele começa a uma distância d, daqui até aqui, correto? Essa é uma distância d que ele está. E, obviamente, como eles têm sinais opostos, né, vai ter uma força de repulsão ali, que esse próton vai ser desacelerado. Então, o que eu quero saber é o seguinte, qual que é a distância mínima, né, entre ele, vou chamar de R, e o fio, correto? Então, é basicamente isso, ou seja, esse ponto que ele começa a chamar de ponto A, ele vai ter chegar até um ponto B. Então, quero saber qual que é esse R aí, ó, esse RB, esse ponto B mínimo, que ele consegue se aproximar. Beleza? Então, lembrando, na nossa equação, a gente tinha um ponto que ele começa, a partir do qual a gente começa a contar o movimento, certo? Então, esse aqui, ó, esse ponto lá que na equação transforma como RA, é o ponto a partir do qual a gente define o potencial zero, tá? Então, eu vou definir o potencial zero a partir desse ponto B aqui, ó. Então, o potencial aqui é zero. Então, quando esse RA que está aqui, ó, for corresponder ao RB, que é o que a gente quer descobrir, né? Não, ou melhor, eu vou fazer o seguinte. Porque o RB é uma informação que eu não tenho, né? Não é incógnita. Né? Não teria problema, mas eu acho que fica mais claro se eu fizer assim. Vamos pegar a informação que eu tenho. Então, a informação que é dada é o D. Então, meu D vai ser a minha referência. Então, portanto, esta linha aqui eu vou definir como sendo V igual a zero, certo? Então, quando esse meu R aqui estiver posicionado em D, meu potencial ali é zero. Para R maior do que D, eu vou ter um potencial. Se analisar a função, você vai ver que aí, para valores acima aqui, ó, você vai ter um potencial que é negativo, enquanto para o lado de cá você vai ter um potencial positivo, tá? Só analisar a função. Então, o que significa isso? À medida que o próton vai sair do ponto A até o ponto B, ele vai sair então de zero até um ponto positivo, ou seja, a energia cinética dele vai diminuir, mas a sua energia potencial elétrica vai aumentar, tá vendo? Porque ele está indo de zero até um valor positivo. Então a energia potencial elétrica aumenta, enquanto a sua energia cinética diminui, ok? Então essa análise que eu fiz aqui, para a direita negativo, para a esquerda positivo, é só você fazer o gráfico dessa função aqui, você consegue verificar isso, tá? Então vamos lá. Tem o potencial, né, em cada ponto, definir ali nessa região aqui do ponto A, essa região aqui do ponto A, como sendo meu zero, e a partir dele eu consigo definir o que é positivo ou não. Com base nas informações, agora é o que? Aplicar o princípio da conservação da energia mecânica. Então, que diz que a energia mecânica em A tem que ser igual a energia mecânica em B. A energia mecânica A é composta por uma parte cinética mais uma parte potencial elétrica. Energia mecânica em B também, uma parte cinética mais, cinética de B, uma parte cinética mais uma energia potencial elétrica em B. Em A, eu tenho energia cinética, esse próton tem uma massa, tem uma velocidade inicial de lançamento, e eu sei que essa energia potencial elétrica é o quê? É o potencial nesse ponto A, vezes a carga que é zero, que a gente sabe já de cara aqui, que vai ser zero, porque esse é minha referência, né? A partir dele que eu estou definindo meu zero. Na sequência, como eu quero saber a menor distância que essa partícula vai se aproximar do fio infinito carregado positivamente,
eu sei que nessa menor distância minha energia cinética vai a zero. Então esse termo aqui, ó, some, certo? E aí minha energia potencial em B fica sendo simplesmente o potencial de B vezes a carga do próton, né? Opa! Então eu vou pegar esse resultado, vou escrever aqui, ó. Energia cinética de um ponto vai ser totalmente convertido na energia potencial elétrica do outro ponto. Daqui então eu tenho que m V0 ao quadrado sobre 2, onde m é a massa do próton. O potencial de B a gente já determinou, né? Aqui é o que? Lambda sobre 2π epsilon 0 ln de 1d sobre r. Então, todas as letras aqui, né, são informações dadas. A única coisa que não é um dado é o SR. Então, nosso papel aqui é só isolar esse R para descobrir qual é essa distância mínima aí, nessa interação entre um fio completamente carregado e uma partícula, certo? Então, vou fazer isso. Aqui já posso verificar que esse 2 simplifica com esse 2. Fica aqui m v0 ao quadrado vezes 1π epsilon 0, que divide 1 lambda. Isso é igual a um ln de 1d sobre r. Isso aqui então vai ser um d sobre r exponencial disso aqui tudo, mv quadrado π epsilon 0 sobre lambda, correto? Então o r vai ficar sendo então um d que divide um exponencial de mv quadrado π epsilon 0 sobre lambda, ou posso escrever também esse r como sendo um d exponencial de menos mv0 ao quadrado π epsilon 0 sobre lambda. Então aqui esse resultado é a distância mínima de aproximação entre esse próton e essa partícula carregada, tá? Você nota que tem um decaimento exponencial. Então, quanto maior for essa velocidade de lançamento aqui, isso vai causar uma queda cada vez maior aqui, beleza? Então, repetindo, né? Se esse V0 aqui, que eu acabei de destacar, ele for zero, essa exponencial de zero é 1, ou seja, a distância mínima é a própria distância inicial, certo? Quanto maior for esse V0, maior vai ser a aproximação entre eles aqui, né? Se esse V0 tende ao infinito, a exponencial de menos infinito é tender a zero. Então, este resultado aqui vai ser um cada vez menor, que multiplicado por D, né, vai dar um resultado menor, ou seja, mais próximo. Então, quanto maior a velocidade de lançamento, mais próximo ele vai estar dessa barra, beleza? E aí a gente conclui esse exercício, né? A gente mistura vários elementos aqui, né, desde o cálculo do potencial elétrico para uma distribuição contínua, dá destaque para a questão do referencial, né, que você tem que adotar, e também, né, aplicando o princípio da conservação da energia mecânica e a energia potencial elétrica também, que passa a ser relevante nesses problemas que tem sistemas com carga. Correto?